Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Escoex realiza curso sobre fundamentos de direito público. Primeira Câmara do TCE-MS julga 28 processos irregulares. Conselheiros da Segunda Câmara aplicam multas que somam mais de R$23 mil. E ainda, Pleno rejeita contas, recursos e aplica multas a gestores por atraso na entrega dos balancetes. Está no ar o TCE na TV. Com o objetivo de ampliar os conhecimentos e fixar os conceitos contemporâneos sobre o direito público e do Estado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou o curso Fundamentos de Direito Público. O curso teve duração de 16 horas e mais de 28 servidores participaram do evento. O curso teve lugar no auditório da Escola de Controle Externo e tratou de assuntos que deram uma importante base sobre o funcionamento do direito público em um Estado democrático de direito. Em qualquer área do direito, conhecer o funcionamento do Estado e o funcionamento das instituições públicas é de suma importância. Todo direito é produzido basicamente por instituições do Estado, seja pelo principal produtor do direito, que é o Legislativo, seja pelo Executivo e pelo Judiciário. Por ser um tema extenso, o curso foi dividido em 2 momentos, para que os servidores pudessem unir a teoria com a prática. A temática do curso é bastante ampla. No entanto, a gente procurou dividir em dois momentos. Um primeiro momento mais teórico, estudando os fundamentos do Estado, a formação do Estado, as teorias sobre a formação do Estado. E num segundo momento, que serão as aulas dos dias 20 e 21, em que nós abordaremos pontos específicos. Processo legislativo, processo executivo, processo judicial, os princípios que regem a administração pública, os princípios que são fundamentos do direito público, os princípios da igualdade, o princípio da supremacia do interesse público. Então, nós desceremos a questões um pouco mais práticas, assim como estudaremos as questões relacionadas à própria formação do nosso Estado, supremacia da Constituição, a questão da legalidade e outros temas correlatos com esse dia a dia, inclusive responsabilidade civil do Estado. Para o procurador, o que dá suporte para todo o conhecimento específico é a base forte dos fundamentos. Conhecimentos que podem ser aplicados no dia a dia de trabalho. Na nossa visão, a especialização ela é importante. É necessário você conhecer especificamente alguns temas. Porém, o que dá suporte a todo esse conhecimento específico é uma base forte de fundamentos, né? Uma base forte teórica, uma base forte do conhecimento de conceitos básicos que são trabalhados em todas as especialidades. Se você conhecer bem algo na sua teoria, vai ser muito mais fácil de aplicar isso em pontos específicos ou no seu dia a dia, no seu trabalho com contratos, no seu trabalho com processo legislativo, no seu trabalho com processo administrativo. Já o chefe de setor de acórdãos, Herbert Covre, abordou temas como a formação do Estado moderno, a evolução do Estado, além dos fundamentos do Estado de Direito. Na formação dos nossos servidores, a compreensão do direito público, em especial dos fundamentos do direito público, é essencial. No caso, ao tratarmos dos temas relativos à formação do Estado moderno, a relação entre direito e Estado, o exercício do poder dentro da República, é sempre relevante estabelecer os limites que o direito estabelece para o exercício do poder. Neste sentido, penso que o curso traz subsídios muito importantes para a formação e a atuação prática de todos os nossos servidores aqui do Tribunal de Contas. Na sessão realizada no dia 1º de setembro, os conselheiros da Primeira Câmara do TCE-MS analisaram 78 processos. 9 processos foram declarados irregulares e foram aplicadas multas no valor de mais de R$40 mil e determinado a devolução de mais de R$140 mil aos cofres públicos dos municípios de Anastácio, Miranda e Aquidauana. O conselheiro Ronaldo Chadid julgou 43 processos, 2 irregulares. No contrato administrativo firmado entre a Prefeitura de Anastácio e a empresa Alexandre Zamboni ME,
para a contratação de empresa de assessoria técnica, instalação e manutenção de servidores em sistemas operacionais. O conselheiro julgou irregular pelo não cumprimento dos requisitos legais exigidos na legislação vigente. Processo 23.388/2012. Trata-se de contrato administrativo celebrado entre o município de Anastácio e a microempresa Alexandre Zamboni para instalação e manutenção de servidores em sistemas operacionais Linux e Windows, no valor de R$ 72.000. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da formalização do primeiro termo aditivo, pela ausência de publicação em veículo de imprensa oficial e da execução financeira do contrato, número 24/2012, pelo descumprimento do dever de prestar contas, pela impugnação de R$ 72.000, em virtude da ausência da prestação de contas da execução financeira, responsabilizando o senhor Douglas Melo Figueiredo pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres do município de Anastácio, devidamente atualizado, acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial dia 1º de janeiro de 2013, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado em valor correspondente a 333 UFERMs. Na ocasião, solicito à Secretaria das Seções que remeta os autos ao Ministério Público de Contas para adoção das medidas necessárias à apuração da responsabilidade do gestor. O conselheiro José Ricardo julgou irregular o processo administrativo firmado entre a Prefeitura de Miranda e o Posto de Serviço Ideal Limitada para aquisição de combustível. Processo de número 12.626, referente ao contrato número 122, celebrado entre o município de Miranda e a empresa Posto de Serviços Ideal Limitada, e tendo como titular o senhor Néder Afonso da Costa Vedovato, eu declaro irregular o procedimento de execução financeira do contrato, impugno despesas de R$ 31.701,02 pela ausência de comprovação do recebimento do produto e aplico multas ao titular acima nominado nos seguintes valores: 100 UFERMs pela ausência de comprovação de parte da execução da despesa e pelo pagamento de despesas sem comprovação de recebimento do objeto contratado, 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto da intimação, e aplico multa à senhora Marlene de Matos Bossai, ex-prefeita municipal, no valor equivalente a 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto da intimação. A segunda Câmara do TCE-MS, realizada no dia 1º de setembro, analisou 80 processos. Destes, 6 são irregulares. Na sessão, os conselheiros aplicaram multas que totalizaram mais de R$ 20.000 aos gestores públicos. O conselheiro Irã Coelho das Neves analisou 34 processos, aplicando multas no valor de mais de R$ 22.000. Entre eles está o contrato administrativo celebrado entre o município de Bandeirantes e a empresa Reinaldo Luiz Ribeiro para aquisição de gêneros alimentícios. O conselheiro julgou irregular e ilegal a formalização e a execução do contrato. No processo número 93.925, que trata do contrato número 4/2010, firmado pelo município de Bandeirantes, representado pelos senhores Flávio Adriano Gomes e Márcio Faustino de Queiroz, com a microempresa Reinaldo Luiz Ribeiro. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento: pela irregularidade e ilegalidade da formalização do contrato em razão do vício decorrente do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de tomada de preço de número 03/2010, julgada ilegal e irregular, fato que contamina os atos subsequentes. Pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato em razão da insubsistência dos seus valores e também decorrência da ilegalidade do procedimento licitatório, pela impugnação do valor de R$ 4.932,92, relativo à realização de pagamentos desprovidos de comprovantes fiscais, sob a responsabilidade do senhor Flávio Adriano Gomes, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs ao senhor Flávio Adriano Gomes, pela formalização contratual amparada em procedimento licitatório considerado ilegal e irregular por esta Corte, e de 50 UFERMs ao senhor Márcio Faustino Queiroz,
pelo não encaminhamento dos documentos reclamados por ocasião da instrução processual, concedendo-lhes o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela concessão do prazo regimental, para que o senhor Flávio Adriano Gomes efetue recolhimento do valor de R$ 4.932,92 em favor dos cofres do município de Bandeirantes, e igual prazo, faça a comprovação nesses autos sob pena de cobrança judicial a ser ajuizada pelo município. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. O conselheiro também julgou irregular a execução contratual firmada entre a Prefeitura de Jaraguari e a empresa Planalto Cestas Básicas Limitada para a aquisição parcelada de 1.000 cestas básicas. Processo número 743/2011, que trata do contrato número 13/2011, firmado pelo município de Jaraguari, representado pelos senhores Albertino Nunes Ferreira e Wagner Gomes Vilela, com a microempresa Planalto Cestas Básicas Limitada. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a decisão nos seguintes termos: pela irregularidade e legalidade da etapa de execução financeira em razão de não ter sido comprovada a movimentação financeira contratual na sua totalidade, além da inconsistência entre os valores a. contratado, b. empenhado, c. comprovantes fiscais, d. pagamento a menor e e. saldo financeiro pendente de comprovação de pagamento, pela aplicação de multa individualizada de 300 UFERMs aos ordenadores de despesas, Albertino Nunes Ferreira e Wagner Gomes Vilera, por grave infração à norma legal em face da omissão do dever de prestar contas, representado pela não comprovação da execução financeira contratual ou justificativa para a não execução, concedendo-lhe o prazo regimental para efetuar o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já a conselheira Marisa Serrano relatou 24 processos, todos considerados regulares. Durante a sessão do Pleno, realizada no dia 2 de setembro, os conselheiros julgaram irregulares 28 processos. Parte das prestações de contas irregulares foi pelo atraso no envio dos balancetes à Corte de Contas, que ocorre por meio do Sistema de Acompanhamento de Contas Municipais, sendo aplicadas aos gestores públicos mais de R$ 50 mil em multas. Entre as contas rejeitadas está o Balanço Geral de 2010 da Prefeitura de Guia Lopes da Laguna. O conselheiro José Ricardo julgou o procedimento irregular pela ausência de documentos e inconsistência dos valores e registros contábeis. Iniciando pelo número 28.190, referente ao Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna, exercício de 2010, sendo o titular o senhor Giacomo D'Agostin. Nesse processo, eu emito o parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas anual de governo do município de Guia Lopes da Laguna, exercício e titularidade acima identificados. O conselheiro Irã Coelho das Neves analisou 9 processos irregulares. Entre eles está o processo da Prefeitura Municipal de Naviraí, que não encaminhou dentro do prazo para a Corte de Contas os balancetes mensais adotados pelo Sistema de Acompanhamento das Contas Municipais. Pela concessão do prazo regimental para que a mencionada autoridade promova o recolhimento da multa imposta em favor do FUNTC e, igual prazo, faça a comprovação dos atos sob pena de cobrança executiva, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados nos modos regimentais. Esse mesmo voto para os processos de números 2.254/2015, apuração de responsabilidade instaurada em face da Prefeitura de Naviraí, remessa intempestiva dos balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2014, tendo como ordenador de despesa o senhor Leandro Pérez de Matos. 2.260/2015, apuração de responsabilidade, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Naviraí, remessa intempestiva dos balancetes de janeiro a setembro de 2014. 10 processos foram analisados pela conselheira Marisa Serrano. 4 são irregulares. O processo do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Paranhos teve a prestação de contas de gestão referente ao ano de 2012 rejeitada pela conselheira. Quanto ao processo 6.372/2013 do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Paranhos, responsável Dércia Costa dos Santos, prestação de contas de gestão de 2012, eu acolho a análise do corpo técnico, da auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, de que as contas sejam julgadas com contas irregulares e a aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs à ordenadora de despesa.
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul irá realizar, no dia 11 de setembro, mais uma edição do projeto Tecendo o Desenvolvimento Regional. Desta vez, a cidade contemplada será Dourados e mais 13 municípios que compõem a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Mas, ao lado do controle, o Tribunal de Contas proporciona neste encontro orientação para o setor público ter um desempenho e executar uma gestão correta. O suporte é proporcionado pela Escola Superior de Controle Externo, que está contemplando os municípios de cada região do estado com o programa Tecendo o Desenvolvimento Regional. Mais notícias do Tribunal de Contas você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.